Boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini? Pra glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos compartilhar. Cadê? Chega mais live maravilhosa do Abba. Enviar no grupo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei. Boa noite, Silvânia. Paz e graça. Oi, Silvânia, seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Amém. Silmar, boa noite, Silmar. Paz e graça, Silmar. Boa noite, Silmar, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos orar, irmãos. Boa noite, Irene. Paz e graça. Boa noite, Irene, coisa linda, tuaba. Fofura. Coisas fofas. Pai, obrigado, Abba Celestial, nosso Paizinho, pelo teu amor derramado em nossos corações, porque o Senhor nos deu o teu Espírito. Amém. O Senhor nos deu o Filho e se deu a nós. Amém. A plenitude, Deus, Aleluia. habitando em nós. Tu és a nossa esperança. Oh, Jesus. Nós que não tínhamos salvação, o Senhor preparou algo muito melhor em Cristo. Louvor Uma a esperança muito maior. da boca dos teus pequeninos. O perfeito louvor. Aleluia. Obrigado, Abba, porque o Senhor se agradou em nos revelar os teus pequeninos, a tua vontade, o teu reino, Amém, Senhor. toda a tua palavra. Santifica-nos em ti, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Que o sujo suje-se cada vez mais e o limpo purifique-se mais e mais. Amém, Jesus. Pai, atrai os nossos irmãos e irmãs, cada um daqueles que possam estar perdidos, cada uma das tuas ovelhas, Pai. Que eles possam ouvir a voz do bom pastor. Tu, Espírito Santo, Tu, Senhor Jesus Cristo, o pastor. Que possamos entoar um novo cântico a Ti. Mais que palavras, a nossa vida em adoração, o culto racional, cartas vivas, escritas dia após dia, fé após fé, graça após graça, de glória em glória, para a glória do Teu santo nome, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o qual se dobra e se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Amém, meu Senhor. Santo, santo, santo Aleluia. é o Jesus. Senhor, Nosso o meu Pai. Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Abba. Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Jesus. Guarda-nos, Pai, em Tua palavra. Guarda-nos em Ti, como a menina dos Teus olhos. Debaixo de Tuas asas é o nosso abrigo, nosso refúgio, nosso lugar secreto. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eis-nos aqui, para a glória do Teu nome. Santo, santo, santo. Amém. Amém. Hélio? Boa noite. Irmão Hélio? Eita. Não vai pro curso, não? Vai, só. O Vini ficou tão... Chegou a tirar a tela. dele. Vai, só. Ou está no curso com o celular ligado. Não vai pro curso. Eita, papai. Não vai? Eita, pai, peraí. Vamos ver. Boa noite. Boa noite. Tá um pouco baixo, mas boa noite. Chega mais perto do microfone, irmão. Tá melhor agora? Mas tá baixo, tá longe o som. Tá baixo? Tá longe? Tá. Espera aí, e agora? Ainda baixo. Ainda baixo? Espera aí, deixa eu tirar aqui, calma aí. Agora melhorou? Ainda não. Ainda não? Ué. E agora? Deve ser, será que ele tá... Ah, peraí. Não, já tirei o fone já. Aí, sim. Eu já tirei o fone já.
Agora sim. Alto e bom som. Maravilhoso. Bem-vindo. Boa noite, Cleide. Silmar, desculpa. É que eu vi a Cleide ali. Março. Não, Silmar não. Hélio. Fala, meu irmão. Estamos aqui. Não, eu não fui no curso hoje. Não. A patroa decidiu não ir mais. Mas isso foi uma longa conversa. Ela sentiu a mesma coisa que eu senti. Tu sabe todas as coisas, né? Bom conosco. Chama ela pra fazer curso aqui com o segundo Espírito da Verdade do Evangelho. Depois eu conto mais. Isso é eterno. Não, assim, O certificado é a eternidade. não, depois eu conto certinho tudo que aconteceu hoje à tarde. Tá bom. Mais tranquilo. Eu tava brincando, né? Mandei pro irmão agora há pouco, né? Depois do curso entra na live, né? Eu falei, deixa que eu vou entrar agora, quer ver? Ele vai um susto, ué? Eu sabia. Ele chegou a mudar a tela lá, Não, coisa boa, tamo junto aí. Coisa boa. Silmar? Março. Nós estamos aqui, boa noite, com a paz de Deus para cada irmão aí que está aí junto com a gente. Boa noite. Boa noite, irmão Silmar. Senhor Jesus. Vai ficar com nós agora todos os dias, Hélio? Sim, tem que ser, né? Oh, que coisa boa, né? Que coisa boa. Eita. Claro. Ai. Aleluia, Zaba. Bora curtir, né, Silmar? Bora curtir a live. Eu aqui. Agora ficou pros mais jovens, né? O veterano tá com o dedo sem digital já. Não, tu é o parceirão, né, pra ajudar a digitar aí, né? Eu fui o primeiro a curtir hoje, viu, meu irmão Hélio? Foi o primeiro a curtir, fiz questão. Aí, viu? Tá certo. Ô, coisa boa, glória a Deus, né? Amém. Alguém quer fazer uma oração, uma palavra, alguma coisa? Antes de começar? Silmar? Um testemunho, um cântico. Hélio? Aí, ó, lá vem ele com o cântico, deixa que eu vou na hora certa, menino. Vamos lá. E Silmar, quer fazer uma oração hoje, Silmar? Não, pode fazer, irmão Hélio. Tô sentindo que você tá mais evoluído do que eu. Quem diria, né? Ué, podemos fazer, né? Claro. Vamos lá. Agora, irmã? Sim. Então tá ok. Senhor Pai, obrigado mais uma vez por estar esse dia aqui nessa live. Poderosa, como eu digo, meu Pai, por estar escutando a sua palavra pura, com fome que nós temos, Pai. E essa água cristalina que mata a nossa sede, meu Pai, insaciável. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais queremos, Pai, entender e compreender. O Senhor, meu Pai, é tudo hoje na minha vida. O Senhor em primeiro lugar. Desde que eu te conheci, meu Pai, e desde que eu conheci o seu caminho, jamais, Pai, eu quero andar no outro caminho, o caminho da sombra, meu Pai. Eu que desejo que os irmãos sejam abençoados nessa live, meu Pai. Tudo que eles pedem, Pai, se tiver algum problema, Pai, que o Senhor abençoe eles, porque estamos todo dia junto e nosso ministério cada dia, meu Pai, vai crescer. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai crescer a cada dia, porque é um ministério lindo, meu Pai, um ministério lindo que os irmãos fizeram para nós, Pai. E todo dia estamos aqui nos abastecendo dessa fonte, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado na minha vida, meu Pai, e tudo que o Senhor vai dar para esse ministério. Eu agradeço do fundo do meu coração, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida dos irmãos. Agradeço, Pai, por todos. Amém. Amém, amém, amém. Silmar, quer falar alguma coisa, trazer uma palavra ou uma oração também? Salomão perguntando. Ó, minha irmã, a coisa tá fluindo tão bem que me faltam as palavras, né? Quero para agradecer, né? Porque a gente tem conhecido essa live. Para mim tem dado um rendimento bastante. Tenho ouvido a palavra e tem somado bastante na minha vida. Então eu só tenho que agradecer. Sou ruim para cantar, sou ruim para orar, mas sou bom para ouvir. E gosto de estar ouvindo, né? A live. Mas fico agradecido pela oportunidade da palavra. Fico feliz de estar chegando o irmão Hélio
está desenvolvendo bastante espiritualmente, né? Não é da gente sentir inveja, é da gente sentir alegria no coração. Se ver a coisa somando, né? A gente fica muito feliz. Então, isso aí. Está fluindo bem, eu só tenho que agradecer e trazer os meus ouvidos para ouvir. Amém. É isso aí, irmão Silmar. Você falou uma coisa aí que agora a gente veio aí para somar junto aí. Graças a Deus aprendi muito com você na live aí. Aprendi bastante também. Vamos curtir, vamos. E a gente junto, a gente vai tocando, né? Porque a gente quer que a live seja outro irmãos também. É verdade, Moélio. A gente fica feliz, né? Simplesmente esse palavrinha de curtir foi um dom que Deus me deu e graças a Deus hoje eu fico feliz de ver a live crescendo nas curtidas, crescendo nos presentinhos e os nossos irmãos trabalhando feliz, porque nós temos que fazer a nossa parte, porque eles têm que permanecer a live viva, né? E nós precisamos trabalhar de cá para ajudar eles, para manter, para estar entregando a live para mais pessoas. E é isso aí, estamos juntos aí, vamos somando, né? Amém, irmão, é isso aí. Amém. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Eu creio que já deu tempo dos nossos irmãos se chegarem. Boa noite, doutor Rodrigo. Deus o abençoe. Amém. Seja bem-vindo. Amém. O título do devocional de hoje é: Quais servos aguardam o banquete de casamento? Moélio, se puder manter o microfone desligado neste momento, porque esse chiado, que fica um chiado de ambiente, aí esse chiado na gravação, ele de vez em quando, se tem um ruído um pouquinho mais alto, nesse trecho ele acaba sobrepondo ou competindo com a voz da Sam. A voz da Sam já é suave. E aí ela tem que colocar mais força aqui quando ocorre essa situação. Não, mas ele sim. Neném. Eu tô só explicando para ele entender. Aí, quando isso ocorre, se ela não lembra, acaba encobrindo a voz dela. Eu nunca lembro. Dificilmente ela lembra. Isso aqui. Boa noite, viu? Seja bem-vindo, Rodrigo Lee. Rodrigo Lee? Então vamos lá. Quais servos aguardam o banquete de casamento? A palavra do devoção, o texto base do nosso devocional é Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 38. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. A capivara? A coisa boba. Ele manda a capivara. Muito bom. Muito bom, velho. Deus abençoe, Silmar, doutor Rodrigo. A capivara hoje estava na metra. Eu que pedi. É que o bicho tão fofinho, cara. Eu disse não. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Ai, meu pai, tá. Para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. No devocional sobre a parábola das 10 virgens, falamos sobre os judeus que participarão do corpo que é a noiva de Cristo, que é formado por judeus e gentios. Não, o corpo de Cristo, a gente sabe, não é? Que é formado tanto de judeus, né, quanto por gentios. Sabemos disso porque, além dele estar falando ao seu povo à época, ele usou figuras que nos
nos remete ao discernimento de cada coisa. É o povo eleito de Deus com base nas Escrituras, né? Desde o Antigo Testamento, né? Mais especificamente em Gênesis 10, 21 e Gênesis 11, do 10 ao 32. Eu vou aqui pedir só para o Vini ler Gênesis 10, 21, porque o 11 é bem extenso, né? Mas apenas se trata, né, ali do início, né? Do iniciozinho da origem ali do povo judeu, do povo eleito, né? O povo escolhido por Deus. Gênesis capítulo 10, versículo 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Então, daí, né, vem os demais, né, os hebreus, daí vem o que hoje é conhecido, né, como povo judeu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz um esboço pincelado sobre isso em praticamente todas as suas cartas, citando um pouco mais em detalhes em Romanos 9 e 11, né, acerca do povo escolhido de Deus, né, acerca dos judeus. Então, desde os profetas como Isaías, Jeremias, entre outros, está registrada a história do povo escolhido entre todos os demais povos do mundo, mas também é registrado que eles se corromperam, assim como os outros. A diferença é que os outros povos não tinham o braço poderoso de Deus ao seu favor, porque eram idólatras, inegavelmente, não é? O povo gentil, ou seja, o resto do povo do mundo, não é? Eles eram idólatras, eram considerados pagãos, chamados de pagãos, porque eles idolatravam todo tipo, não é? de deuses, vamos dizer assim. Era o que separava, né, os povos antigamente, né? E para Deus sobrou uma porção pequenina, né? O povo judeu era uma nação muito pequena, né? Estavam sem esperança e sem Deus nesse mundo, conforme Efésios 2, versículo 12, pela NVI. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Boa noite, Quito. Seja bem-vindo, meu Paz e irmão. graça, Quito. Assim, boa parte do povo judeu se corrompeu de tal forma que não viram o bem personificado de ser humano, né? Jesus Cristo, quando ele veio, exatamente dentre eles e primeiramente para eles, não podendo ninguém negar a bondade e fidelidade de Deus, ainda que eles não fossem fiéis. Porém, Deus, que tudo sabe, já previu todas essas coisas, como diz o apóstolo Paulo. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Então, não é essa plenitude dos gentios, né, quando vai se completar, não é, a quantidade daqueles que não são judeus, e aí certamente, não é, vai cessar e o restante que vai entrar, não é, no reino de Deus é do seu povo, né? do povo de Israel, dos judeus, e não dos gentios. É por isso que a gente fala, não é, que conforme Jesus disse, aquele que tem ouvido ouça, receba, não é, da parte de Deus, porque estamos na dispensação da graça. Então, parte de Israel, o povo eleito de Deus, está sob influência do maligno pelo endurecimento do seu coração. E isso já vem de muito tempo, devido às almas que, sempre se achando sábias, não passam de loucas e se perdem em meio às suas vontades, que são muitas, né? As vontades das almas, das pessoas, são muitas e egoístas, desde o início. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 22, eu estou citando aqui pela OL. Eles receberam os oráculos de Deus e acabaram se tornando ensoberbecidos, ao invés de humildes. Não é? Então isso mostra, não é, que a verdadeira possibilidade de se achegar até Deus seria em espírito e em verdade.
E como Jesus disse, né, para ter um plural, né, tem que ter o mínimo 2, não é? Para que possa ser plural. Isso significa que até a vinda de Jesus não tinha ninguém, não é, que poderia adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus é espírito, não é? Então requer que os seus filhos, que são os verdadeiros adoradores, o adorem dessa forma. E o único, unigênito de Deus, não é? Do Pai, que tinha essa forma, não é? O único do tipo, não é? Do Pai que estava no mundo, era Jesus Cristo. Então significa, não é, que, como Jesus disse para a mulher samaritana, e foi nesse diálogo, foi nesse contexto, não é, que ele diz para ela, quando ela diz, não, mas vocês judeus, né, dizem que o único lugar que se deve adorar é em Jerusalém. E aí, não é, eles tinham ali o poço de Jacó, e aí Jesus diz para ela, está chegando o tempo, e de fato já chegou, né, em que os verdadeiros adoradores não adorarão mais nem em Jerusalém, não é, nem em Samaria. Ou seja, não é, em espírito e em verdade, não está preso, não é, a uma determinada região, a uma localidade. Isso significa que as igrejas locais, elas são importantes, desde que saibamos, não é, que a verdadeira adoração consiste em cada um de nós. Que a igreja, na realidade, não se trata de um templo físico, mas o templo físico é um local onde a igreja pode se reunir, não é? A igreja é formada por membros, e esses membros são as almas, né, que recebem o senhorio de Jesus e estão em união com o seu Espírito, o Espírito de Cristo Jesus, não é? Essa união eterna, o verdadeiro casamento, não é, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:31. Então, esse mistério profundo, né, do qual, não é, vem a união do homem com a mulher, e esse é o casamento, não é, que foi instituído por Deus desde o início, não é? No Gênesis 2:24, o apóstolo Paulo fala acerca, né, desse mistério profundo, mas se refere a Cristo e sua noiva, a Cristo e a igreja, não é? Que é formado por muitas almas, e essas almas estão entrelaçadas com o Espírito, o único Espírito, não é? É o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, que é selado pelo Pai. E como Jesus disse em João 14:23, não é? O Filho e o Pai viriam, não é? E fariam morada naqueles que amam a Deus, que guardam os seus mandamentos. Ou seja, para guardar os mandamentos de Deus é necessário, né, ter um tesouro, ter um coração capaz de armazenar esse tesouro, não é? Então, só é possível em espírito, né? Através do Espírito de Cristo, através dele em nós. Porque, como ele disse, sem ele nós não podemos fazer nada, não é? Tudo que diz respeito ao reino dos céus só é acessado, só é possível, só é acessível através do Filho. Ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Filho, né? Ninguém tem o Pai sem o Filho, mas se não tiver o Filho. Logo, não é, essa unidade espiritual, e isso coube a Deus. Esse é o plano perfeito que Deus elaborou e manteve em oculto nele mesmo, guardado nele mesmo, até que fosse revelado através de Cristo Jesus para os seus apóstolos, não é? E tudo isso já estava previsto nas Escrituras pelos profetas, não é? No Antigo Testamento, mas estava oculto do entendimento dos homens. E hoje, né, através dos apóstolos cheios do Espírito Santo, do Espírito de Cristo Jesus, não é? Os enviados, os mensageiros, aqueles que primeiramente Jesus os tirou do mundo, ensinou, tratou, limpou, cuidou, não é? E no tempo certo, ali no dia de Pentecostes, eles foram revestidos, não é, de poder, já tinham recebido o Espírito Santo, né, quando Jesus ressuscitou dos mortos e deu início, né, à nova criação em João 20:22. Então, esses foram os enviados de Deus, né, e através deles ficaram registrados, né, nas Escrituras a vontade do testamentário, que é o teor do testamento de Cristo Jesus, e é sobre essas coisas, né, que nós aprendemos, não é? Porque eles deixaram escritos
para nós, para que nós venhamos crer, não é? Como diz o apóstolo João ali no capítulo 20. O versículo agora eu não lembro, mas está escrito ali no capítulo 20 de João. Então, esse ato, né, deles se ensoberbecerem, porque tinham recebido os oráculos de Deus, não é? As leis, os profetas, né, tudo vieram do povo judeu. Então, eles, ao invés de eles se tornarem humildes, eles se tornaram cheios, né? Cheios de arrogância, de orgulho, porque eles receberam essas coisas de Deus e achavam, né, que eles eram justos, né, diante de Deus, simplesmente por causa dessas coisas, não é? E quando Jesus veio mostrando que ele não veio para os justos, né? Ele veio para os pecadores, e aí inverteu as coisas, né, aqui no mundo. Então é sobre isso que Jesus está falando, sobre esses servos. Porque antes de Cristo não havia ninguém espiritual, e depois dele vir, ainda assim eles o negaram. Não todos, obviamente. E Deus sabe separar os seus devidamente, conforme está escrito em Gálatas 4, 25 e 26 e Gálatas 6, 16. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e é a nossa mãe. E capítulo 6, versículo 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Então esse Israel de Deus, não está restrito à região que nós hoje conhecemos, né? De Jerusalém, de Israel. Não é a parte física, tá? Não é esse Israel que a gente vê, gente, é o Israel de Deus. É composto, veja, Deus não veio, não é para salvar terra, para salvar localidades geográficas. Deus veio para resgatar almas, tirá-las das trevas para a luz. Jesus Cristo veio para isso. É algo que os homens não conseguiam entender. Eles achavam, que o Messias viria para restaurar o Israel físico, para devolver o Israel físico, um governo, uma autoridade terrena, e não é sobre isso, não é o mais importante. Não adianta restaurar coisas físicas e as pessoas serem depositadas no inferno, como Jesus disse. O que adianta, não é, vocês se preocuparem com tantas coisas, não é? Melhor vocês entrarem sem uma mão, sem um pé, sem um olho, na vida eterna, do que você com o corpo inteiro ser lançado no inferno. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Olha, quando ele vier nos dar o corpo, a salvação resulta na redenção. A redenção é o resultado da salvação. É a finalização perfeita do plano que Deus elaborou e cumpriu em Cristo Jesus. A salvação. Então, a redenção é o quê? É o recebimento do corpo glorioso. E esse corpo glorioso não diz respeito a esse corpo físico. Entende? É um corpo completamente diferente desse corpo físico. Nós, independentes, veja, gente, não é o corpo físico que vai passar para o outro lado da existência, mas sim a alma. A alma é que vai passar para o outro lado da existência, não é? Então, se essa alma não estiver entrelaçada, não estiver ancorada no espírito do Filho, no espírito da graça, não vai entrar no reino de Deus. E entrando no reino de Deus, não importa, como uma pessoa era aqui no mundo, ela será perfeita. Porque no reino de Deus não falta nada. Não tem nada pela metade, não tem nada imperfeito, nada incompleto. Então é sobre isso que Jesus está falando, para que as pessoas se atentem e saiam dessa ignorância, que prende as pessoas a um tipo de mentalidade meramente humana e faz com que elas se apeguem tanto a essa existência que perca a verdadeira vida. A verdadeira vida não consiste em coisas dessa dimensão, que são usadas exatamente para distrair as almas, como crianças que ficam com os olhinhos brilhando quando ouve o barulho, não é?
quando tem um show de luzes, né, e qualquer coisa desse tipo, então as pessoas ficam tudo maravilhadas, né, e correm atrás das coisas que são visíveis e barulhentas, quando na realidade o espírito é manso e humilde, né? Boa noite, Gabi, querida. Isso. Boa noite, Gabi. Paz, graças ao Senhor Jesus. Fala dela. Eita, glória a Deus. Paulo disse: expliquei para meu amigo o assunto de ontem sobre a figueira. Ele entendeu coisas que tinha dúvida. Eita, glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso mestre, né? Ele é perfeito. Gente, a palavra que eu falei para vocês, tá? Que estava em João 20, versículo 30. João escreveu assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, né? O Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então essas coisas foram escritas, escritas, né, para nós, né? Aqui também no capítulo 21, a partir do versículo 24 diz assim, 24 e 25, são os últimos versículos do livro de João, do Evangelho de João. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E aí as pessoas acham, não é, que isso aqui é exagero. Não é exagero, gente, porque as coisas espirituais, elas são muito mais vastas do que as coisas naturais. É tanto que para explicar simplesmente só sobre o espírito, Jesus usou várias parábolas, todo o seu ministério, e ainda assim as pessoas não entenderam. Significa que teria muito mais coisas, né? Porque veja, todas as coisas nesse mundo foram criadas pelas espirituais. Logo, a espiritual é muito mais vasta, né, do que as coisas desse mundo. Então, uma coisa só no reino espiritual, né, você pode fazer uso de muitas coisas nesse mundo, simplesmente porque elas são fracas, né, perto do que é espiritual. Por esse motivo, Jesus contou a parábola das 10 virgens, que está apenas em Mateus, que tem um cunho mais messiânico, né? Perceba que as virgens loucas, as almas inchadas por seus esforços ou justiça própria, ficaram de fora do casamento, batendo e chamando: Senhor, Senhor, o mesmo modo que está escrito em Lucas 13, 25, que se trata da porta estreita. E se atentar nos versículos anteriores, o reino dos céus é comparado, como aqui, ó, tá vendo? Mais uma vez, vai comparar o reino dos céus. O reino dos céus nada mais não é do que o que Cristo Jesus veio trazer, a nossa morada lá, é o Espírito. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não for, pelo Espírito de Cristo Jesus. Então, se não for dessa forma, não entra. Só existe essa maneira, esse caminho. Que se trata da porta estreita. E se atentar nos versículos anteriores, o reino dos céus é comparado a uma semente de mostarda, que é a menor, no versículo 19. Qual ser humano poderia entrar? Quem pode passar, não é, por uma semente de mostarda? Não é? Eu acho que não tem nenhum ser humano, nem uma criancinha, não é? Pode. Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo a todos, disse o Valdinei. Boa noite, meu irmão. Valdinei, paz e graça. Seja bem-vindo, meu irmão. E qual espírito estranho poderia forçar a passagem e não ser manifesto, não é? Cuja resposta do Senhor é a mesma: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Assim vemos que a justiça de Deus é reta e imparcial, e ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Agora, quanto ao segundo versículo base, diz claramente que se o Senhor voltar de um banquete de casamento, ou seja, a hora que o Senhor voltar de um banquete de casamento, eu vou ler aqui, para que a gente possa... Está lá no topozinho, no início. Estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Então é essa partezinha aqui agora que a gente vai explicar.
Nós já falamos acerca de manter as candeias acesas, né? Manter as candeias acesas é aquela pessoa que nasceu do alto, né? Que tem o Espírito de Cristo Jesus. Sem esse Espírito não tem como entrar no reino de Deus. E é ele que vigia. Por quê? Porque ele não dorme. O Espírito não precisa dormir, não precisa descansar. Ele não tem corpo para manter, não é? Corpo físico dessa matéria aqui para manter, e ele não dorme, né? Ele não se cansa, enfim, né? E nós sabemos que nós precisamos descansar, precisamos dormir. Então, agora quanto ao segundo versículo, base diz claramente que o Senhor voltar de um banquete de casamento. Jesus está deixando para bom entendedor que ele sabia da rejeição do seu povo e já estava escrito de maneira apropriada em Ezequiel, nos capítulos 2 e 3, conforme explicamos no devocional Árvores e seus frutos. Está escrito nos versos 5 e 7 do capítulo 2. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, não é? Ele, o Filho do Homem, teria que falar. Não é? E isso verdadeiramente aconteceu. Ora, Deus já sabia de tudo que seu filho enfrentaria e não retrocedeu no seu plano de salvação. Jesus foi enviado primeiro para eles, o próprio. Deus se fez carne e habitou entre nós, disse João, no capítulo 1, versículo 14. E também veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 11. Então, a fidelidade de Deus foi vista com sinais e maravilhas que ninguém mais fez. Ainda assim, eles odiaram ao Filho e ao Pai, conforme João 15, 24. Você pode ler, Pino, por favor? Eis-me aqui. Minha garganta está ressecando. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Porque o que estava ali dentro, né? Por que odiaram a Jesus e ao Pai, não é? Mesmo Espírito. Por quê? Não é? Porque o que estava ali dentro era trevas, e quem anda nas trevas aborrece a luz, né? É João 3, do 19 ao 20, e também 1 João também fala sobre isso, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas é um excelente capítulo para a gente poder trazer. Pode ler. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. É, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 9 diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Então veja, continua por quê? Porque todo ser humano, gente, está nas trevas. Não é que o ser humano está dentro de um quarto escuro, ele está dentro de uma caverna ou qualquer coisa desse tipo. Não é isso. Ele está falando da alma, como nós já falamos aqui, não é? Tudo que Jesus veio ensinar, a gente, diz respeito ao reino espiritual, porque é para lá que nós vamos viver eternamente. Esse mundo aqui, não é? Ele está caminhando para o fim. Quer as pessoas acreditem ou não, né? O que está descrito nas Escrituras é a verdade e ela vai se cumprir. Tá? Leve o tempo que levar. Todas essas coisas estão escritas para que nós venhamos, não é? A receber a nossa porção no tempo devido. E para isso nós estamos aqui nos esforçando todos os dias, não é? Para que no que depender daqueles que vierem até aqui, não é? Nenhum deles esteja, vamos dizer assim, ignorantes, né? Quanto às coisas espirituais. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas, como Jesus disse, né? Como o Vini acabou de ler em João 3, 19 e 20. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Gente, causa de tropeço, não é? É Satanás.
É tudo que diz respeito aos espíritos das trevas, né? Lembrando que Jesus não veio para combater os seres humanos, não é? E sim os espíritos, né? A luta é contra os reinos espirituais, não é? Que é as trevas e da luz, não é? Quem ama seu irmão permanece na luz. Permanece na luz. Por quê? Porque a pessoa que recebeu Jesus Cristo, não é? Não vai haver não há dentro dela espaço para ódio. A pessoa pode até tentar por um determinado momento, não é? Mas ela não consegue manter aquilo ao ponto, não é? De nutrir aquelas coisas. Tem gente que por não entenderem, não é, a verdade do Evangelho, elas vivem até um determinado momento, não é, nutrindo, não é, determinada amargura no seu coração, determinado rancor, não é? Mas veja, aquilo dali ela está fazendo mais mal para ela do que para a pessoa que é objeto, não é, desse dissabor dela. Mais uma pessoa do mundo, Deus te abençoe, Hélio, querido. Mas uma pessoa do mundo, essa pessoa do mundo, para ela odiar é algo igual beber água. É natural, é normal, muito normal, muito normal. Não faz absolutamente nada na consciência dela, na cabeça dela. É normal. Fazer o mal, não é odiar. Então só quem tem essa medida, não é dessas coisas, quem tem luz dentro, ainda que essa luz seja muito pequenininha, muito pequenininha. É por isso que quando a pessoa não é muito bebezinha espiritual, de nada difere, né? As crianças espirituais, como nós já aprendemos, né? As crianças espirituais, seu comportamento não difere dos que são do mundo, né? Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. E quem odeia o irmão é por quê? É porque a semente da luz, a semente de Cristo Jesus, né, o Espírito de Cristo Jesus, não está dentro da pessoa. Tem isso, Paulo, é para quem nasceu do alto, tá? Para quem não nasceu, você disse, né? Quem sofre é quem odeia e não o alvo do ódio. Mas isso é só para os que nasceram de Cristo, tá? Para as pessoas que nasceram no mundo, isso não, esse tipo de coisa não altera na vida delas, tá? Como diz o apóstolo aqui, o apóstolo João, não é? Quem odeia o irmão está nas trevas, ou seja, permanece nas trevas. Está dizendo que o ódio é próprio das trevas, tá? O ódio é próprio das trevas, do espírito das trevas. O Isaac? É Isaac? Oi, meu filho. Oi, Vinícius. O que foi, meu amor? Vinícius me deu um susto. Ele se assustou comigo. Meu filho chegou. Valdinei disse verdade, o Espírito Santo nos incomoda. Oi, meu amor. Então, Valdinei, querido, não é que o Espírito Santo nos incomoda, gente. Vamos mudar, né, a nossa forma de pensar a respeito do Espírito Santo. Ele não nos incomoda, ele nos constrange, não é? Veja, quando sai a paz de dentro de nós, Valdinei, quando sai, vamos dizer assim, uma virtude do Espírito Santo em ocasião de trevas, não é, que a gente está colocando para a gente dentro de nós, então ele nos conforta, tá? Uma dos atributos dele, não é, Silmar? É nos confortar, nos consolar e também nos ensinar, nos guiar. As pessoas têm esse pensamento, não é? Essa forma de falar. Sim, que o Espírito Santo não. O Espírito Santo não incomoda ninguém, gente. O que incomoda é quando ele retira a paz. Aí a gente a nossa alma fica incomodada. Mas não é o Espírito Santo, não é? É porque a gente está apagando. Veja, a gente recebe uma semente do reino dos céus, não é? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós
como uma semente. Essa semente precisa se propagar, essa semente é luz. Precisa se propagar dentro de nós. Não é assim? Agora, se a gente não recebe, não é, o regar das suas águas cristalinas, não é, de algo que é próprio da sua natureza, entende? Se a gente não recebe isso e tudo que a gente coloca para dentro é trevas. Imagina um bebê de luz, imagina um bebezinho de luz, pequenininho, envolto em trevas. Porque tudo que a gente adquiriu no mundo é trevas. Entende? Então, se a gente não colocar dentro de nós luz, essa candeia, né, como o Senhor diz, a luz dela vai ficar apagada. Entende? E o Espírito Santo, o Pai, não é, que sela essa semente, não é, que é Cristo em nós, ele vai ficar entristecido. Por quê? Porque ao invés de nós estarmos multiplicando aquilo que Ele nos deu, fazendo aquilo se propagar e crescer, né, de tamanho para nosso próprio benefício, a gente está dando mais vazão a coisas que não são verdadeiras diante de Deus, né? Abrindo mão do grande tesouro que Deus veio nos dar, não é? Para abraçar as coisas que são perecíveis, que são transitórias, entende? Então, tudo que é próprio do Espírito Santo vai ficar aplacado dentro de nós, vai ficar abafado, não é? Como Jesus disse, olha, não se vem uma candeia para se colocar debaixo da cama, não é? Debaixo de alguma vasilha, não, ela precisa estar num lugar apropriado, né? Para que a sua luz tome todo o nosso interior, para que nenhum lugar do nosso ser, não é? Do nosso interior. O Senhor faz analogias, não é? Como se fosse uma casa, como se o nosso corpo, não é, a nossa existência, não é, fosse como uma casa. O nosso corpo, né, a parte interna, não é, onde está a nossa alma, é como se fosse uma casa. Então, essa casa, não é, precisa ser iluminada. E essa candeia que ilumina, essa luz que ilumina, é o nosso espírito que nós recebemos de Cristo Jesus. Então, ele não incomoda. A gente precisa mudar, não é essa forma que no nosso entendimento acerca do Espírito Santo. Ele nunca nos incomoda. O que incomoda é quando as trevas estão maior do que ele dentro de nós, não é? E aí a ausência dos atributos que tem dele, a paz, a sua alegria, o amor e todas as coisas que são próprias dele, que nos dá esse alívio, sabe? Essa sensação de quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus. Quando isso é retirado, aí sim, aí a gente, né, o mau entendimento que a gente recebe, né, é que ele nos incomoda. Não é ele que nos incomoda. Isso aí é a descarga, não é, que está desbalanceado, não é? A luz está mais apagada, não é, do que as trevas, tá bom? Então, quer ver, o que o apóstolo João fala logo aqui. Eu não ia ler, não é, mas interessante, o Espírito Santo me acendeu aqui e eu não li. Mas olha só, né, agora eu vou ter que ler por causa do nosso irmão Valdinei. Olha só, versículo 8, e eu comecei a partir do versículo 9. Capítulo 2, né? Do capítulo 2, perdão, gente, ia falar do capítulo 1, não é o capítulo 1. O capítulo 2, a partir do versículo 8, tá? Eu ia ler o capítulo 8, o versículo 8, e acabei não lendo. Diz assim, ó: no entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Então essa luz, não é que já brilha dentro de nós, tá bom? Está brilhando dentro de nós, e aí vai dissipando conforme, não é, essa luz vai ganhando proporção dentro de nós, não é? As trevas vão se dissipando. É um equilíbrio, não é? Para que as trevas venham fugir, não é? É necessário que a luz esteja mais forte, não é? Mais incidente, tá bom? Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Está falando da alma. Uma alma que odeia o irmão, ora, ela não nasceu de novo. Ela não tem ali o Espírito Santo dentro dela. Por quê, gente? Porque está escrito: Deus derramou do amor dele em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos deu. Gente, o Espírito Santo é Deus. E Deus não é amor? Como é que uma pessoa diz que tem Jesus Cristo, sendo que a pessoa odeia o irmão?
O ódio não procede do amor. Então tem alguma coisa errada, não é? Tem alguma coisa errada. Então essa pessoa, ela nunca nasceu do alto, tá? A realidade é essa. É isso que o apóstolo aqui está dizendo e concorda com as palavras de Jesus Cristo, como nós lemos. O Paulo queria falar alguma coisa? Não sei. Paulo, caso queira falar, vou aumentar aqui o volume. Pode falar via microfone. Se não for, eu vou reduzir de novo a 0. Não. Ah, que fofura, ele subiu só pra... É dar engajamento, glória a Deus. E obrigada, Cleide, querida, também, né? Cleide não gosta de falar, mas está ali para dar engajamento à plataforma. Isso é muito maneiro. Olha só, a iniciativa, né, dos filhos de Deus. Glória a Deus. E tudo voluntário. Isso é lindo. A dignidade, né, celestial. Por isso que Jesus os chama de servos e não de filhos. No versículo anterior, ele fala da candeia se manter acesa. Mas perceba a forma como ele falou. Gente, olha que coisa interessante. Eu não tinha colocado 1 João, não é aqui, mas ela fala exatamente sobre o que eu vou falar agora. E o Espírito Santo me atentou para falar, né? Como o Vini leu ali João, eu coloquei só o capítulo 3 de João, versículo 19 e 20, e não ia, né? Quando eu fui escrever, o Senhor me chamou a atenção para 1 João, e eu não coloquei, porque às vezes a gente é assim, né? É incrível, né? Obrigada, Valdinei, Deus te abençoe, meu irmão. A gente é incrível, né? Às vezes o negócio tá ali diante da gente, a gente, não quero não, agora não, Senhor, né? Deixa pra depois, né? Assim. E aí agora, né, quando o Vini estava lendo, mais uma vez veio a palavra de João, e aí eu me atentei, né? Me aluí, não é? E ela cabe exatamente, ela dá embasamento para o que eu vou falar aqui agora, né? Tudo que a gente leu, inclusive a pergunta, né? A fala aí do nosso irmão Valdinei, não é? Nos ajudou a ampliar, não é? E do Paulo também, né? Nos ajudou a ampliar aqui o conteúdo, né? Aquilo que a gente está tratando. Você vê que o Espírito Santo, né? Ele tem o intuito, a vontade dele é verdadeiramente nos instruir, ele quer que nós conheçamos toda a verdade. E Jesus disse, né? Que ele viria na pessoa do seu Santo Espírito, exatamente para nos guiar em toda a verdade. Amém. Exatamente. Por isso que Jesus os chama de servos e não de filhos. No versículo anterior, ele fala da candeia se manter acesa, mas perceba a forma como ele falou: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar. Está falando dos que crerão em meio à tribulação, porque verão diante dos seus olhos se cumprirem tudo que Jesus falou de antemão e foi transmitido pelos seus apóstolos. Ele está falando aqui, não é, dos servos, ele não está falando aqui dos filhos, ele está falando aqui para o povo dele, porque ele sabia que haveria rejeição dentro do povo dele. Veja que ele diz que mesmo que seu senhor venha de madrugada, e logo em seguida fala mais uma vez sobre o dono da casa, que se soubesse a hora que o ladrão viria, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Versículo 39. Tudo isso aqui, gente, é do capítulo 12, tá? De Lucas. E então Pedro pergunta se a parábola é para eles ou para todos, no versículo 41. A resposta do Senhor no verso 42 é magnífica e esclarecedora sobre alimentar os demais no tempo devido. Você pode ler, Vini, por favor? É o verso 39 de Lucas 12. 39, 41 e 42. Aliás, pode ler direto do 39 ao 42, por favor, que a gente contextualiza. Lucas, capítulo 12, versículo 39 ao 42. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu:
Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Então veja, olha só, porção de alimento, está falando de alimentar, não é? É como ontem, né? Ontem não, no sábado, né, nós tratamos aqui acerca dos pequeninos, né? Das crianças espirituais. E falamos sobre o verbo, né? Plantar, o verbo regar. Esse verbo regar, ele quer dizer também dar de beber, não é? Então, um alimento, né? Para as crianças, né? Crianças de primeira infância, o primeiro alimento é líquido, né? Não é sólido. Mas depois ele vai se tornando cada vez mais sólido, não é assim? E tudo isso fala acerca de alimentar, não é? Então, quando Jesus fala, não é, sobre isso daqui, ele está falando que ele deu incumbência, tudo que ele deixou que diz respeito, né, a Deus, é para que preparasse as pessoas para o que viria. Não é? Mas alguns servos, não é? Ao invés de terem recebido as coisas de Deus de uma boa maneira e utilizado isso de boa forma, o que eles fizeram? Eles usaram em proveito de si mesmos, não é? E acabaram trancando a porta diante daqueles que queriam entrar. Nem entraram no reino dos céus e nem permitiram outros entrarem. Então, mas teve aí, né, pessoas como Moisés, como Abraão, como os patriarcas, né, e todos os homens escolhidos por Deus, né, os profetas e os reis, né, alguns reis, né, como Davi, Salomão, enfim, outros, né, Samuel e tantos outros homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, né, que foram bons servos. Esses homens e mulheres, eles viveram pela fé em Deus, né? Fizeram uso daquilo que Deus deixou e entregou para eles dentro daquela dispensação do tempo, né? Das suas épocas, né? E eles por isso eles obtiveram, né, os seus nomes arrolados no céu. Esses são os bons servos. Eles serviram a Deus em suas vidas mesmo com aquilo o pouco que eles tinham, né, dentro do entendimento, sem o Espírito Santo dentro deles, não é? Esses são os bons servos. Os maus servos são aqueles que fizeram uso das palavras de Deus simplesmente para si próprios. Era enriquecimento ilícito, não é? Cujo Deus deles é o próprio ventre. Isso a gente tem até nos dias de hoje, não? O modo de Satanás operar continua sendo o mesmo no mundo e os homens até hoje, né? Mesmo depois da vinda de Jesus Cristo, eles parecem que não entendem, não, ou pelo menos não quiseram entender, ou não querem entender, não é, que a luta não é contra os seres humanos, não é, e sim contra os seres espirituais. Paulo disse: o ladrão pode ser comparado ao pecado de estimação. Não é nada, começa a roubar a salvação da pessoa. Não, a salvação não se rouba, Paulo querido. Não tem como roubar a salvação. Vamos lá. Mais uma coisa, não é? Não tem como se roubar a salvação. O que o ladrão faz é extirpar a nossa vida física para que o cristão morra bebê ou morra uma criancinha. Porque, como Jesus disse, tenham cuidado para que não roubem a coroa de vocês. Paulo fala, não é, sobre um galardão, sobre prêmio, não é do chamado celestial. O chamado celestial é para ser filho. Veja, Deus já preparou obras para os seus filhos andarem nelas, obras da fé. A obediência que vem da fé, que procede da fé, entende? Se Satanás faz com que os filhos de Deus não cresçam e extirpa o seu corpo, mata o corpo, não é? Que tira a alma dessa existência. O Filho de Deus cresceu? Não. Ele morreu criança, não é? Estava correndo atrás do vento aqui nesse mundo, não é? E aí acabou morrendo, porque Satanás faz isso. Ele engana, depois ele condena, não é? E ele faz o que faz. Ai, Deus! Cada um tem de acordo com a sua fé, não é? Como Jesus sempre disse, é a tua fé que te salvou. Veja, Jesus deixou a obra dele plenamente consumada, perfeita, plena, cheia. E a fé vem dele. Mas se as pessoas não fazem uso do que ele deixou, mas preferem dar atenção, credibilidade, né, para aquilo que induz ao erro, ao engano, não é? Então, elas verdadeiramente receberão isso, não é? E qual é o salário dessas coisas, não é? Do engano. É ser trapaceado, né? Ser tragado, não é? E passado a perna. Então,
A salvação, como nós falamos ontem, querido. Lembra que ontem nós tratamos sobre isso, e no sábado também, não é? O apóstolo Paulo fala sobre isso, não é? Alguém que passa como que pelo fogo. Qual é o material que está sendo usado? Se o material for palha, feno, vai ser queimado, não é? No dia do tribunal de Cristo Jesus, não é? Para aqueles que pertencem a Ele. Se é palha, o que a pessoa vai herdar? A palha, ela não queima? Fácil, não é? Agora, se é um material nobre, não é? Está dentro da verdade mesmo, se fez uso da verdade, pura, limpa. Os materiais são nobres, são pedras preciosas, são coisas valiosas, que aqui no mundo consideram como valiosas. E veja, ele não está falando sobre o material em si, mas é uma figura, uma ilustração, não é? Para explicar as coisas espirituais. Não é? Então, salvação não perde, tá? O que você vai deixar de fazer é deixar de ganhar, não é? O prêmio do chamado celestial, ou seja, Satanás vai interromper o crescimento espiritual do Filho de Deus. Criança ou uma plantinha, não é? Cujas raízes são fraquinhas ainda, né? Pode ser arrancado facilmente. Agora, uma árvore, né? Bem alimentada, bem, não é, estruturada ali na sua raiz, não tem como arrancar fácil, não é verdade? Então, é por isso que os filhos de Deus têm sido alimentados com misturas para que eles não cresçam, né? E aí possam ser arrancados facilmente, tá bom? Então, salvação, gente, não perde, tá? Uma vez que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, não tem ninguém que seja capaz de tirar ele de dentro de nós. Por quê? Porque ninguém é maior que Deus, não é? É só a gente pensar. Ninguém é maior do que Deus, não é? Não tem ninguém maior do que Deus, na verdade. A gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente faz o outro e vê. Jesus já falou sobre isso, até ser convencido de que o príncipe desse mundo já está condenado. Se ele já está condenado, é porque maior é o que está dentro de nós, é o vencedor, do que aquele que governa esse mundo, entende? Não pode fazer o maligno ser maior do que Cristo, gente. Não podemos entender que o maligno tem mais poder que o Espírito Santo. Está repreendido em nome de Jesus. Sei que aí fora não é ensinado dessa forma, mas isso não é verdade. Se fosse assim, não é? Jesus não diria, não é, que o príncipe desse mundo já está condenado, não é assim? Então, se o príncipe desse mundo já está condenado, é porque ele é o juiz, né? Então, Valdinei, é Deus grandão. É Deus grandão, é isso glória. Aí. É Deus grandão. É o nosso Pai, é o nosso Abba. Então, a resposta do Senhor é magnífica e esclarecedora sobre alimentar os demais no devido tempo. Isso se trata de alimento ao rebanho do Senhor Jesus que ele confiou aos seus. Inclusive, né, eu vou ser obediente dessa vez e vou ler Atos 20, né, porque o Senhor já me trouxe aqui, inclusive era para eu ter colocado e não coloquei. Eu estou uma benção. Gente, estou sentindo falta do Carlinhos. Cadê o Carlinhos? Carlinhos, ele disse que tem umas pessoas lá na casa dele e aí ele tá torcendo que elas saiam antes para ele chegar a tempo de receber. Oh, meu Jesus! Coisa boa. Né? Gente, só um momento. Atos 20, tá? Vou ler aqui a partir... vou ler aqui a partir do versículo 24 até o versículo... até o versículo 32. É muito interessante, não é? Porque isso daqui, gente, deixa bem claro que não existe dois tipos de evangelho. Só tem um evangelho, tá? Que é o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Deus ou o evangelho de Cristo Jesus, tá? Versículo 20, Atos 20, a partir do versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, veja a corrida da fé, né, essa vida, não é? E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino,
E veja, é a mesma palavra para quando Jesus falou acerca do reino de Deus, não é? Do evangelho do reino de Deus. Esse evangelho, não é, do reino de Deus for pregado, não é? É a mesma palavra, tá? E eu já conferi, tá? É a mesma palavra. Então o evangelho da graça é o evangelho do reino de Deus. Não tem outro evangelho, gente, porque não tem outro espírito, é um só espírito, e um só Senhor. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Eu sei, gente, que às vezes, né, as pessoas leem e não prestam atenção devidamente à palavra, não é? E acabam ficando com as coisas que os pregadores, infelizmente, trazem, né? Mas é necessário a gente prestar atenção quando a gente está lendo as Escrituras, não é? Especialmente com a ajuda do Espírito Santo, para que esses detalhes não sejam roubados de nós, não é? O Paulo falou alguma coisa ali, nem se pode ler? Ele disse: eu e meu amigo vamos organizar as informações em cadernos e fazer estudos sobre textos bíblicos, seus significados. Interessante. Então, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Então veja, o evangelho da graça, que é o evangelho do reino, que são as cartas do apóstolo Paulo, é onde encerram toda a vontade de Deus. Significa que é o teor do testamento de Cristo Jesus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos ou pastores, para pastorearem a igreja de Deus. E deixa eu ver aqui, igreja, ou alguns manuscritos dizem a igreja do Senhor. A igreja pertence ao Senhor e não a homens, não é? E não a seres humanos, que ele comprou com o seu próprio sangue, viu? Então a igreja pertence a Jesus Cristo. E dentre vocês, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Veja, não, lobos ferozes sairão do meio da igreja. Sei que depois da minha partida, ou seja, depois da morte dele, né? Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então veja, a palavra da graça, o evangelho da graça é que pode nos dar herança, tá? Edificar, fazer com que a gente cresça e nos dar herança entre toda a família de Deus. Então, se não for por meio do evangelho do apóstolo Paulo, não é, que nós conhecemos a vontade de Deus, e isso, gente, não tem restrição, é para todos os filhos de Deus. Então, as cartas de Paulo, não é? É onde temos o conhecimento da vontade de Deus. A gente quer conhecer a vontade de Deus, então conheçamos as cartas do apóstolo Paulo. E elas, não é, onde tem o alimento que vai fazer com que a gente compreenda as palavras de Cristo e todas as demais coisas que estão escritas na palavra. Depois diz que dará posse dos seus bens. Então veja, a sequência que corresponde a Apocalipse, as bodas do Cordeiro, na 19, o capítulo 19 de Apocalipse, do 7 ao 8. Você pode ler, Vini, por favor? Eu acho que o Leozinho falou alguma coisa. Você respondeu? Estou respondendo. Mas ele disse: queria pregar uma palavra para vocês, que compartilharam o que aprendi com você. Querido Leozinho, se você puder aguardar, não é, nós terminarmos, tudo bem? Não tem problema nenhum, não é? Nós abrimos aqui no início da live, né, para os irmãos trazerem uma palavra, não é, quando nós estamos iniciando, ou
quando nós estamos encerrando, para que haja, não é, ordem, não é, no nosso meio, tá bom? Então, se você ficar até o final, não é, você pode trazer com ordem, não é, direitinho, tá bom? Ou no início, quando a gente está iniciando, se você quiser chegar no início, né, a gente geralmente abre aí a janelinha, né, para que os nossos irmãos tragam uma palavra de edificação, né, uma palavra de graça, não é? Que não seja uma palavra legalista, não é? Porque senão, não é, nós teremos que corrigi-lo, não é? Então eu espero que você esteja apto a isso, não é? Ou uma oração ou um cântico, não é? Ou um cântico também, tá bom? Nós abrimos isso para que a nossa comunhão se torne mais proveitosa. E aqui ninguém é melhor do que ninguém. Só que temos, né, que seguir uma ordem para que não vire uma coisa desordenada. É verdadeiramente como um corpo. Cada parte tem a sua função no Espírito Santo, como eu estava escrevendo para você aí. Não é por força nem por violência, não é por poder, por querer nosso ou querer da pessoa, mas é pelo Espírito. Não é algo desordenado, porque se trata de um corpo, o corpo do Filho de Deus. É a família Abba. Não é por quem corre, não é pelo querer, não é por habilidade, não é por nada disso, mas é pelo Espírito. Amém. E Ele nos conduz perfeitamente, cada um a sua função, sem que nada de ninguém seja retirado, mas seja dado perfeitamente, porque aquilo que é dado pelo Espírito, ninguém pode retirar. Amém. Fofura. Eita glória. Amém. Eita glória. São fofuras do Abba. Yeah. Apocalipse 19, do 7 ao 8, Vini, por favor. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Esses atos justos dos santos, né, são... Silvânia enviou ursos. Oh, Motés, Deus te abençoe, Silvânia querida. Eu não vi. Nem eu, mas eu vi ali. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Esses atos, né, dos santos, gente, são as obras, né, que nós realizamos pela fé, né, através do Espírito Santo em nós. Você viu esse mar, rapaz? Obrigada, Silmar, por ter visto por mim, tá bom? Eu vou ver depois na gravação. Gente, eu vejo todos depois na gravação. O Vini fica me mostrando, né? Todos os bichinhos. Yeah. O cavaleiro branco vestido com seu manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, versículo 13 do capítulo 19. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Ele se vestirá para servir o banquete de Deus, que é a resposta para o clamor das almas dos seus mártires, daqueles que foram martirizados, né, por causa do nome de Jesus, do testemunho de Jesus. Boa noite, Nilda, seja bem-vinda. Amém. Boa noite. É o clamor das almas dos seus mártires, conforme está escrito em Apocalipse 6, do 9 ao 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? 9 ao 10, né? E a primeira ressurreição, capítulo 20, do 4 ao 6. Fran, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Boa noite, Fran e Nilda. Paz e graça, irmãs. Capítulo 20, versículo 4 ao 6, né? Yeah. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles.
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora veja, ali está falando dos mortos, tá? É necros, né? Se não me engano é necros no grego, ou seja, está falando dos mortos, né? Que eles morreram, não é? Morreram mesmo, morreram morte física, tá? E quando o Senhor fala ali, né, em Apocalipse 6, daquelas almas que estão clamando, né, para aguardarem mais um pouco de tempo até que se complete, né, os outros, né, que morrerão como eles, está falando ali que está reunido em algum lugar, não é? E é no altar, né, debaixo do altar. Significa que há uma conexão, ou seja, são pessoas que pertencem, né, ao povo de Deus, né, o Israel de Deus, como diz, não, o apóstolo Paulo, aquela contagem, né, aquele povo, né, que foi recebendo Jesus aí ao longo, né, como está escrito, não é, da tribulação, da grande tribulação, que, vamos dizer assim, não aceitaram, né, aquela marca, não é, aquele registro ali da besta, não é, que vai acontecer, não é, no final dos tempos. Então, ali no Apocalipse. Então, olha o preço que terão que pagar, porque rejeitaram, não é, a dispensação da graça, rejeitaram, não é, esse evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, que é o evangelho da graça, que é o evangelho do reino de Deus, porque rejeitam o Messias, né, rejeitam Jesus Cristo, né, como um homem, não é? O morto no madeiro, né, para eles é um escândalo, né? Para os judeus é um escândalo, porque morreu de forma maldita. Eles não conseguem compreender, não é, a forma de Deus. A justiça de Deus, ela procede da fé, entende? É uma justiça que procede da fé, e eles buscam uma lei que justifique eles diante de Deus. Então, esses, né, que esperam aí, então, veja, está dizendo ali os mortos. Não está falando dos filhos de Deus, aqueles que já estão em Cristo Jesus, já estão na Jerusalém Celestial. São coisas diferentes, a gente precisa entender. Quem está em Cristo Jesus já passou da morte para a vida, tá? Está mais vivo que nós que estamos aqui, né, ainda nesse corpo, né, mortal. Quem está na Jerusalém Celestial, a morte não tem mais poder sobre eles, não é? Nós estamos em Cristo Jesus, mas a gente ainda está nessa dimensão. O nosso corpo físico pode morrer, não é? Mas que em nome de Jesus a gente aprenda a fazer uso, não é, com sabedoria de tudo que Jesus deixou, porque Pedro disse, ele já nos forneceu tudo o que necessitamos para essa vida, não é, de piedade, para fugirmos da corrupção que há nesse mundo. Então, se aprendermos a fazer uso de tudo que Jesus deixou para vencer, né, esse que tem o poder, o domínio da morte por um pouco de tempo, então a gente vai estar em pé diante do Filho de Deus quando ele vier reunir a sua igreja. E eu creio, e eu espero, e aqueles que estiverem sendo alimentados, oh meu Deus, Deus te abençoe, coisa linda, oh meu Deus, Deus te abençoe, minha irmã, amém, fofa, sensível. Boa noite, Maria, minha amada. Paz e graça, Maria, Jardim Particular do Abba. Boa noite, meu amor. Que coisa, que carinho, gente. Que coisa linda. Gente, eu desejo de todo o meu coração que cada um de vocês que tem se alimentado, tem recebido, né, do leite genuíno, não é, meu Deus? É muita fofura, Silmar. É muita fofura. E eu espero um dia poder amassar cada um de vocês, viu? Pessoalmente. Pessoalmente. Em nome de Jesus. Graça e paz, minha irmã. Seja bem-vinda, coisa fofa do Pai. Amém. E que cada um de vocês está sendo alimentado, né? Que fiquem fortes e saudáveis. Façam uso, gente, das coisas que Jesus deixou em nosso favor. Usem, né, da ceia do Senhor. Não deixem que Satanás roube a vida física, não é? Tenhamos os nossos corpos fortes, assim como diz a palavra de Deus, né? Sim. Amém. Oh, meu Deus! Esse presente é da galeria de presentes. Ah, meu Deus, não sabia como que ele era. Olha que engraçado. Muito bom, Valdinei. Muito bom, velho. Muito bom. Coisa fofa. Isso aí não tem que aguentar, não, gente. Eu acho que eu não tive infância. Porque, olha. Ai, é muito bom, cara. O Leozinho disse, por que também não prega de manhã? Quem, eu? Meu bem, a gente trabalha até tarde. De manhã trabalha eu tô até dormindo. De madrugada, Leozinho. De manhã eu tô dormindo.
Até 5 da matina ou mais a gente tá... Ele não é da galeria, queria dar... Ele é da galeria, Silmar. Esse Korg aí é da galeria. Aqui em cima você clica na galeria da galeria. Eita, Maria. Eu tô chorando e rindo ao mesmo tempo de alegria. Deus é tão fiel. Glória a Deus, papai. Maria. Opa. Maria, sobe aqui nessa janelinha e me conta as coisas direito. Chega mais. Vem cá, irmã. Na palavra de noite. Sim, meu amor, a gente faz isso, Leozinho. O dia inteiro, rapaz. A minha vida é para a palavra de Deus, né? Então a gente fica até tarde trabalhando. O Vini tem que tratar o vídeo, né? Numa coisa vocês veem pronto, né? As coisas lá, mas tem todo um trabalho, né? Então às vezes eu tenho que fazer a arte, ele faz as edições para postar nas redes sociais. Mas se você quer rever amanhã de manhã, é só ir lá no canal do YouTube. A de madrugada já está disponível, fica à vontade. Sim, exato. De madrugada ele já deixa disponível para que as pessoas que gostam, né, de assistir pela manhã já estejam para elas, tá bom? Então, mas o dia todo a gente medita, né? Porque o que vocês não estão vendo por aqui é porque tá nos bastidores, né? E o Salomão. Não, o Salomão não pode ver essas coisas, não. É meu celular, né? Imagina. Salomão ia morder o celular. Salomão tem uma mandíbula, gente, gigante. Deus me livre. Vini é multitarefa, tá? Amém, glória de papai. Aqui, eita, fala Deus. Muito bom, cara. E eu fico com a palavra, né? Diz que eu sou a cozinheira do Ela é a Pandinha Sã. É a mestra. Masterchef. Masterchef. Muito bom. Então, Maria, queria, se você quiser, tá? Entrar aqui, né? Pra contar pra gente aí esse testemunho. Fique à vontade, minha irmã. Enfim, né? Vamos continuar. Então, gente, o que eu tava falando? Sim. Então, eu espero, né, que a gente esteja aprendendo, né, a como colocar verdadeiramente, né, o maligno no lugar dele, não é? Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Fábio, seja bem-vindo. Coisa fofa. É o Espírito Santo. Palavra pura. Amém. Porque é a palavra de Deus, Leozinho. É a palavra pura, não é? Isso que você sente dentro de você é o Espírito Santo. Ele identifica, não é, com aquilo que é dele e aí te dá vida. A tua alma se regozija, não é, com as coisas que são verdadeiramente substanciais. Abba, Pai. Isso aí. Então, e a primeira ressurreição, né, como nós vimos, né, é que se trata dessas pessoas que passaram, não é isso aí, a gente está falando sobre os judeus. É por isso que eu digo para vocês, tá? Vamos aproveitar a dispensação da graça, não é, para a gente receber o Espírito Santo, recebermos a salvação eterna e crescermos, né, no Senhor. Porque quando a entrada dos gentios chegar ao fim, só vai restar aí um pouco, né, para o povo que era do princípio. Aqueles que eram para ser os primeiros serão os últimos, né? Então vem a outra parte. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis ou com os hipócritas, né? Como dizem outras versões. Versículo 45 ao 46. Falamos detalhadamente sobre isso na sequência dos devocionais à luz da revelação da palavra de Deus, o bom e o mau servo, o bom e o mau fermento, e sobre a parábola das 10 virgens. Nós acabamos de passar por ela, não? Em outras palavras, esse servo, alma, era um hipócrita e nunca pertenceu ao Senhor Jesus verdadeiramente. Por isso, o lugar dele será com os infiéis. E ele só pertencia ao povo judeu por descendência natural. Ele diz que o servo diz a si mesmo, a alma em acordo com o espírito das trevas ali dentro, né? Veja, a alma, né? Veja, o servo dizendo para si mesmo, significa que há um diálogo interno ali, né? Significa que é a alma em conluio, né, com o espírito das trevas para a desobediência contra Deus.
E a palavra para punirá severamente é dicotomeu, no grego, que significa literalmente partir ao meio, cortar em duas partes. Ali se revelará o que estava oculto e o tornava um mau servo. Esse status não lhe garantia um lugar no reino de Deus, como eles julgavam, simplesmente por ser israelita de nascimento, conforme Romanos 9, do 7 ao 8. E Carlinhos, a Silmar disse... Não, ele tá interino ali da conversa, que a gente tá procurando saber sobre o Laércio. O Laércio não tá aqui entre a gente, não. E? Aí eu mandei mensagem pra ele, enquanto os irmãos estavam falando aí. Vamos aguardar pra ver. Tá. Achei que ele tivesse quietinho aí, inclusive. Eu também. Ele já tô tão acostumada. Ele fica quietinho. Não, mas em nome de Jesus vai estar tudo bem. Amém. Se não tiver, vai ficar. Em nome de Jesus. Capítulo 9 de Romanos, versículo 7 ao 8. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Veja, os filhos da promessa, não é? Então, aqueles, não é, como Abraão, que creram, não é? Então, Jesus diz, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Verso 47. Jesus está falando dos líderes religiosos e todos os que tinham conhecimento dos oráculos de Deus, mas não deram crédito, mas fizeram uso deles para se auto-beneficiarem em detrimento dos outros. Para esses, os ais. Jesus falou, né, sobre isso, você pode ler, Vini. Eu gosto muito desses ais, gente. Olha que o Senhor me deu a incumbência de mestre, né? Graças a Deus não fui eu que escolhi. Bem-vinda, Daniele, querida, seja bem-vinda. Boa noite. Mateus, capítulo 23. Do 13 ao 29. Do 13 ao 29. Filho. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Eita glória, fala pra fora. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres... Olha só o que Jesus já estava falando. Mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Olha só. O que Jesus está dizendo? Que aquele que está ali, né, que é mais forte e que guarda não só o dono da casa, mas tudo quanto ele possui, não é? É responsável por tudo que está ali. Então, não tem, não é, essa divisão, como eles falam, né? As coisas como ouro, prata, o Senhor usa
para, de forma figurativa, para explicar as coisas, né, que aqui no mundo a gente tem como sendo muito importante, valioso, não é? Só que isso é fraco, gente, perto das coisas que são valiosas no céu. Então isso é só uma forma de fazer com que a gente perceba que o nosso coração não pode estar nessas coisas fracas desse mundo, porque o Senhor tem algo, tem coisas que, veja, não é destruído, não vai passar como as coisas desse mundo vão passar. Entende? Quando essas pessoas são ricas aqui no mundo, elas morrem, elas não vão levar nada. A alma delas vai como? Não é? Então não adianta as pessoas amontoarem aqui nesse mundo, não é, tanta riqueza, trabalharem tanto, não é, em prol de coisas materiais, e as suas almas, não é? Que é a coisa mais preciosa que elas têm, que elas são na realidade, né? O tesouro escondido, não é? É a alma de uma pessoa. E aí? Jesus deu tudo que ele tinha para comprar, não é? Ao preço de sangue, as nossas almas. Exatamente. E está falando das almas, não é? Está falando das almas, não vai levar nada. Ela vai limpinha, né? Lisinha, né? Quer dizer, limpas que estiver em Cristo, né? As que não estiver, não é? Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas... Ou a fé. Fidelidade também é fé, viu? Então, a justiça, a misericórdia e a fidelidade ou fé. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Como um mosquito engole um camelo, né? O que é maior, não é? É o mosquito ou o camelo, não é? Então tá vendo cegueira dura aí, né? Cegueira braba aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. A Dani falou alguma coisa, né, Ney? Ela perguntou se ainda dá para subir ao Monte Santo de Sião. Você tá falando desse monte aqui, a janelinha? É isso, Dani? Bicho. Leozinho, é Mateus capítulo 23, do versículo 13 ao 29. E agora ele vai ler Lucas. Tá na sequência de referências que eu tenho deixado aqui na rolagem. Se subir, eu vou colocá-la mais uma vez. Bota no mas querido. Os anteriores já estão aí também. Fixa, né? Por alguns segundinhos. Não dá pra fixar essa mensagem. Ah, tá. Especialmente quando tem janelinha. Quando tem janelinha não dá pra fixar nenhuma mensagem. Ah, tá. Boa noite, Sheik. Lucas capítulo 11, do 42 ao 52. Ah, tá. Lucas capítulo 11, 42 ao 52. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos,
por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando diz essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entram e impediram os que estavam prestes a entrar. E em Apocalipse também está escrito, né, acerca desses dais, né? Apocalipse 8, 13, 9, 12 e 11, 14. E nós estávamos até falando sobre isso, né? Que fala sobre 2 ais. Acreditamos, né, que o terceiro já seja, como está escrito, né, a segunda morte, né, e a eterna. E desses aí, como disse Jesus, né, não escaparão. Leozinho, que essa semente venha germinar. Silenciados eternamente. Venha germinar em nossos corações. Amém. Amém. A Dani Neném mandou alguma coisa ali. Me mandou Para não. convidar ela. Boa noite, Leia. Daqui, Neném. Não, isso de convite é automático para todo mundo que entra. Mas eu e acho tá que ela quer disponível a entrar ali, Neném. Acho que ela Você quer pra entrar, janelinha. Dani, pra janelinha? É isso? Quando você falou do Monte Sião, a gente perguntou. Eu acho que é. Acho que ela quer subir. Eu imagino que seja, mas vamos confirmar. Capítulo... Se não... Ah, chega mais. Opa! Eu quero Tá ouvindo? subir Né? ao Monte Santo de Sião e entoar. Boa noite. Deu certo? Deu certo? Boa noite. Boa noite, amadas. Sabe? Eu cheguei tarde que eu fui ali, mas já voltei. Amém. Tava já com saudades. Amém. Eita, Glória. Coisa fofa. Então vamos lá. Vou Vamos fechar aqui meu coisa, não o gato vai me morder. Tá bom. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 13. Enquanto eu olhava, eu ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Capítulo 9, 12. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. E 11 e 14. o segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Versículo 48. A Lida chegou. Deu boa noite. E sobre isso Tiago advertiu: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3, 1 pela ARC. Então, né, como a gente vem recorrentemente falando, né, a ser mestre, por isso que é uma incumbência muito, uma responsabilidade, né, de quem ensina, transmitir a palavra de Deus da forma mais simples e pura possível.
porque prestaremos conta diante de Deus. Jesus falou de muitas maneiras ao seu povo e nenhuma das suas palavras foram em vão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Mateus 12, 41. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração, tá? E a condenarão, essa geração de Adão, porque ambos, não é, são homens, não é? Mas aqueles foram dados como presente a Jesus Cristo. Por quê? Porque eles manifestaram arrependimento, não é? Embora o povo depois não. Mas Jesus sabe que o que leva o homem a tropeçar, né? O motivo de tropeço é Satanás, são os espíritos impuros, né? Que fazem uso do pecado que está alojado na carne. Nenhum homem escapa disso, não é? A não ser aqueles, não é, que receberem Jesus como Senhor e andarem na luz dessa candeia, não é? Sendo guiados e transformados, santificados por Ele. Agora veja, aqueles homens, né, se arrependeram com a pregação de Jonas, mas Jesus é muito maior do que Jonas, é maior do que Salomão e é maior do que esse templo físico que eles fazem tanta questão, não é, de edificar. Então, a gente vai dar prosseguimento a esse devocional amanhã, não é? Faltam 2 partes dele, mas a gente vai encerrar por aqui. Encerramos cedo. Eita, Glória. Olha aí, ó, que Jesuscidência. E 21h54. E se o irmãozinho, né, o Leozinho, falou que tinha uma palavra para nos transmitir, né, Leozinho? Se você quiser, a Dani também, se tiver tiver um louvor, não é? Uma canção para nós também. Meninos, meninas, estejam à vontade, Silvânia e todos, né, que estiverem dispostos. Esse cursinho não sei se serve, meu amor, é claro que serve, bastante. Lida. Lógico que serve. Tudo que vocês fizerem de coração serve muito. Horário bom, amém. Gente, a gente segue, né, com o fluir, não é, do Senhor. Nós somos servos e o Senhor Jesus é que nos conduz, né, pelo seu Espírito. Então, de acordo com a vontade dele. Deus abençoe, Valdinei. Amém. Chegou atrasada, foi, meu amor, chegou. A gente já estava, né, bem adiantado aqui. Então, cadê o Leozinho? Tá por aí? Leozinho? Quero subir. Amém. Não tá aparecendo aqui na lista de pessoas que posso chamar. Deixa eu ver se ele está na live. Não está aparecendo na lista de espectadores. Boa noite, eu acho Raul. Que ele saiu. Boa noite, Raul. Então, Dani, você tem algum louvor para trazer? Raul, Deus te abençoe. Amém. Nós já estamos encerrando, né? Hélio, você tem alguma coisa? O Paulo? Algum cântico, alguma palavra, algum testemunho? Leda, meu anjo, como a Maria. Eita, a Dani tem. Deus abençoe, Hélio. A Maria disse que Leda, o meu. Vai curtir. Tá. A paz do Senhor. O louvor vai ser bem curtinho, porque eu não peguei na letra dele bem, mas ele tá assim, bem na minha cabeça. É um louvor de adoração e um louvor assim de aquebrantamento para Deus, né? E principalmente assim do nosso eu, quebrar o nosso eu, né, diante de Deus. E eu vou começar aqui. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero
é pra minha vida. Me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Porque eu só sei até. É porque eu não lembro mais da letra, eu não deu tempo eu pegar, mas eu quero dizer que hoje eu quero ser um vaso novo diante do Senhor, que Ele possa me quebrar e refazer, né, de novo, que Ele possa fazer isso nas nossas vidas, né? A cada dia, a cada momento, a gente tem que tirar o nosso eu, e que Deus ele é o nosso oleiro que nos refaz, mesmo a gente sendo quebrar, Ele quebra e Ele refaz de novo, e assim vai na nossa vida, né? E eu quero agradecer. Aí eu vou preparar, viu? Já estou preparando aquele outro hino, que é o hino movimentado, que é pro Vini. Esse hino é pro Vini, viu? Eu vi aí ele cantando aí, ele tá só no mistério do fogo aí. Ele gosta de fogo, pois ele agora eu vou pegar só hino de fogo para louvar. Pois, amados, eu agradeço, viu? Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, viu? Amém. Eu tava sem a letra do hino, aí eu pensei que eu ia conseguir cantar, mas eu só consegui o refrão. Fique em paz, irmão. É o que o Espírito Santo trouxe através de ti. E isso é interessante, numa outra perspectiva. Maria disse, olha, eu fiz desse louvor uma oração um dia nos pés do Senhor, está se cumprindo. É lindo esse louvor, é lindo. É porque eu não tenho aqui a letra, mas ele é lindo esse louvor. O Raul disse, amém, glória a Deus, é uma festa para Deus quando a ovelha resgatada será salva. É verdade. Eita glória. É interessante que fala também do que o Senhor Jesus fará com a noiva, fará com a igreja da mudança de corpo, a redenção do nosso corpo, nessa camada mais profunda. E glória a Deus que testifica mais uma vez acerca do que o Espírito Santo está nos preparando, do tempo para o qual Ele está nos preparando, para a vinda dEle, não ainda para a redenção do corpo, mas para o encontro com o noivo. Aleluia. Eita, eu creio. Amém, glória a Deus. Bota um dos irmãos aí para louvar, um dos irmãos homem aí. Cadê os meninos? Cadê, gente? Cadê a Gabi? Ou é Babi ou é Gabi? Gabi. Gabi, Para louvar. É Gabi. Gabi. Deixa eu só fazer aqui um adendozinho, né? Que o Vini falou, não é o encontro do noivo com a noiva, né? É o dia da redenção, não é? Do nosso corpo. Quando o Senhor Jesus vier, não é? Todos serão transformados, né? E esse vai ser o dia que Ele vai transformar os nossos corpos humilhados, né? Em corpos gloriosos, para que todos tenham, não é? A participação no corpo glorioso. E logo depois, né, estaremos na volta, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele ser glorificado nesse mundo diante dos homens, né, de todos, tanto de espíritos quanto de seres humanos, né? E aí Ele vai reinar no milênio, né, com a ajuda daqueles que lhe pertencem, né, com todos os que lhe pertencem, tanto judeus quanto gentios, né? Vai reunir tudo no milênio. E aí depois, né, desse milênio, Satanás vai ser solto novamente para provocar, né, a revolução das nações, né, daqueles gentios e outros que não receberam, não é chamado de Gog e Magog, né, a última rebelião, a última guerra. E aí
não é? Eles mesmos, né, vão fazer uso de todo as ogivas nucleares que eles têm, não é, fabricado aí, né, para a própria destruição. E os filhos de Deus, né, que já estão em Cristo Jesus, todos já estão transformados, né, não terão problema nenhum, não é? Porque não vai triscar nenhuma unha, né, do Filho de Deus. Apenas aqueles que não têm a salvação, não têm Cristo Jesus, é que vão dar um tiro no próprio pé, né, ou melhor, em todo o corpo, né? Eles vão destruir o mundo, mas é aquilo, né? A força daquele que está dentro deles, que é a pura maldade. O desfecho daquele que é a própria destruição, que é o próprio caos, vai terminar em quê? Aquilo que lhe é próprio, né? Em destruição. Mas não vai acontecer nada com nenhum de nós, porque a gente já vai estar transformado, né? Nosso corpo já tem Cristo Jesus. Então ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida. Quem está nele, não é? Nunca mais vai morrer. Nunca mais. Não é? Então, isso aí não vai provocar absolutamente nada nos filhos de Deus, só naqueles que não têm o Senhor Jesus. E essa é a diferença, né, daqueles que estão em Cristo e daqueles que não estão, não é? Esses serão destruídos. E aí virão novos céus e nova terra, não é, para a glória do Senhor Jesus. Não é? Aliás, antes disso tem o julgamento final, não é? Daqueles que rejeitaram o Senhor. Porque no novo céu e na nova terra não entra nada imundo, nada incorruptível, aliás, nada corruptível, né? Mas sim aquilo que é puro e aquilo que é verdadeiro. Né? Depois que Jesus entregar esse reino ao Pai, então não terá mais necessidade de filho e pai. Ele voltará a ser quem ele é, o Deus único e verdadeiro, o único Deus, Deus em tudo e em todos. Amém. E aí tudo vai ser espiritual. Não vai haver mais nem morte, nem choro, nem doença, nem absolutamente nada que possa trazer corrupção. Então, aí já terminou. Fechou a Bíblia e acabou. Glória a Deus, Pai. Gente, isso é só um resumo, não é, das coisas. Ainda tem pormenores, né, dentro de todas essas coisas, não é? Mas não cabe aqui no momento. Não é? E quando nós tivermos mais detalhes acerca dessas coisas, a gente vai fazer mais estudos, né, para que as pessoas possam conhecer. Ainda não é o tempo, não é? Tem coisas aí que o Senhor tem para revelar, mas está esperando, né? Perdão, irmãos, pelo erro, mas que bom que o Água providenciou Pandinha para estar nos auxiliando na palavra. E o Senhor quer que cada um de vocês cresça, tá? E por isso nosso esforço aqui todos os dias, para que a verdade de Deus tenha um lugar, não é, de proeminência dentro do coração de cada um e transforme cada um de vocês para que todo conhecimento nos seja dado, não é? Tudo que está disponível, gente, é para os filhos de Deus. E ele não vai voltar enquanto seus filhos não crescerem. Então é necessário que a gente cresça, né? O filho daquela mulher, né, a Jerusalém Celestial, nossa mãe, precisa, né? A gente precisa crescer, né? Dentro do ventre dela, né? Precisa ser formado, precisa nascer, né? Então como Pedro diz, né? Apressem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se apressar a vinda do Senhor Jesus é o crescimento espiritual, não é? Esse filho varão tem que nascer, veja, gente, Jesus já nasceu, nós já cresceu, já morreu, já ressuscitou. Não está falando mais dele em si, mas do corpo dele, né? Do grande corpo celestial, o corpo espiritual. Sei que talvez para muitos aqui possa parecer conflituoso, né? Conflituosa essa informação, mas conforme vocês forem se alimentando, os alimentos mais sólidos vão tendo lugar, né, nas papinhas de vocês, né? Que a gente vai dando, né, devagarzinho para que seja acomodado, né, dentro daquilo que cada um já consegue receber até o momento. Né? A gente não pode querer, né, ter algo antes do tempo, porque, né, dá indigestão. Não é? Mas cada um retendo aquilo que é possível até o momento, não é? O Senhor Jesus, ele faz uso, não é, dessas coisas dentro de cada um de nós e multiplica, não é? Com 5 pães e 2 peixinhos o Senhor alimentou a multidão, não é? Ele sustenta todo o universo pela poderosa palavra, o que é a nossa vida, né, diante do Todo-Poderoso, não é? Então vamos fazer agora a nossa oração, né, que nós fazemos todos os dias. Se mais alguém tiver uma palavra, não é, ou um cântico, ou qualquer coisa antes de a gente fazer a oração, né, manifestem-se, pronunciem-se, em nome de Jesus. A Maria disse: as coisas de Deus parecem loucura para os que se acham sábios neste mundo. Pois é, menina, exatamente. E ele revela aos pequeninos, né?
os miúdos dele. Amém. E aí, amores? Principalmente você, comigo, tá tendo gente espiritual contando terra. Obrigada, meu filho. Não, ninguém, não, Hélio, Silmar. Então, gente, eu hoje estou falando sobre isso. Eu já vejo os dons se manifestando em vocês, viu? Já vejo aí os dons ministeriais aí de alguns de vocês, já é perceptível. Eu sou muito difícil. Esse Silmar, rapaz. Então tá bom, gente. Então vamos fazer na nossa oração, não é? Vamos orar à vontade do Pai para as nossas vidas, porque dele nós dependemos, né? E sem ele não podemos fazer coisa alguma. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Amém. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Olha só, isso daí, ó. A igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Viu? Essa é a noiva, esse é o corpo de Cristo, esse é o varão, não é? Que vai nascer, em nome de Jesus, esse que regerá, não é? A terra com vara de ferro, não é? Com bastão, com cetro de ferro, não é? Então, cujo cabeça, não é? A gente já sabe, não é? Então, glória a Deus, nós fazemos parte disso, não é? E reinaremos com ele, como ele disse. Tudo fazendo parte do mesmo corpo. Você vê que está tudo intrínseco, nada é separado, não é desmembrado, não é? Não é uma coisa com não. Está tudo envolvido, né? Muito amor envolvido, né? Como dizem, né? Então as coisas do reino de Deus são assim, não é? Há muita união, harmonia, não é? Não há divisão. Glória a Deus por essa família maravilhosa, não é? A família Aba, como diz o nosso irmão Hélio. Deus abençoe, gente. Amém. A cada um de vocês. E tenham todos uma noite abençoada, de descanso, refrigério, e até amanhã, Deus quiser. Amém. Aqui tá um frio. Maria, você conta pra gente essas coisas maravilhosas que aconteceu, hein? Amém. Que a Amém, Irene, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.